Olá, começa agora o programa especial. Receber a notícia que seu filho tem uma deficiência não é um momento fácil para a maioria das famílias. No programa de hoje, vamos ouvir histórias de pessoas que lidaram com essa situação. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial de hoje, vamos conhecer Fernanda Travassos, que é psicóloga e tem um filho dentro do espectro autista, conferir a história de Berenice, que teve uma lei de defesa dos direitos das pessoas com autismo, batizada com o seu nome. No estúdio, vamos conversar com Carminha e Ivan, pais de Fernanda Honorato, e ainda acompanhar uma reportagem dela sobre um trabalho que está sendo feito sobre a melhor forma dos pais saberem que tem um filho com síndrome de Down. Estou recebendo hoje aqui no estúdio Carminha e Ivan, os pais da nossa querida repórter Fernanda Honorato. Eles vão contar pra gente como é que receberam a notícia de que a Fernanda tinha síndrome de Down. E aí, como é que foi esse momento? Vocês estavam juntos? Quem recebeu a notícia? Não, foi eu que recebi a notícia, nós estávamos juntos não. Fernanda, quando nasceu, ninguém percebeu nada, né? Aí a doutora até foi no meu quarto e para dizer as coisas que eu tinha que tomar depois que saísse, eu perguntei, não sei porque eu perguntei para a doutora, tá tudo bem, doutora? Ela falou, tudo bem, por ela você até saía do hospital agora. Aí foi embora. Tá, no dia seguinte, eu fui no berçário, que era bem do lado do meu quarto. Aí escutei quando ela falou que a mãe do 205 esperasse, porque ela tinha uma coisa para conversar comigo. Aí eu já fui direto pro quarto, tava eu e minha irmã. Aí ela veio, a doutora Penha, nunca me esqueço, aí falou que eu levasse ela, quando saísse do hospital, eu levasse ela no consultório dela para fazer um exame de sangue. Aí eu só falei assim para ela, doutora, ela tem risco de vida? Ela falou, não, não, de maneira nenhuma. Eu falei, então tá bom, porque eu não quero perder ela por nada nesse mundo. Foi isso que eu falei, né? E ela falou, então, não, tudo bem, vai só lá no meu consultório. E não me disse o que que era. Aí ela saiu, porque comecei a chorar. Nisso veio uma enfermeira, e eu joguei um verde na enfermeira. Aí a enfermeira falou assim, e aí, tá chorando? A doutora Penha já passou aqui, conversou com você? Falei, conversou, tudinho, direitinho. Ela falou assim, então, você tem outro filho? Eu falei, tenho. Eu tenho uma menina. Ela falou assim, entãoessazinha você bota numa escolinha especializada, que aí ela vai se criando e vai ficar bem. Né? Eu não falei nada, nem para a enfermeira. Mordi o travesseiro e subi na cama, chorei muito. Aí veio a chefe da enfermagem. Aí eu disse, não façam nada com a enfermeira, porque eu joguei um verde nela. E eu só quero saber a verdade. Aí elas falaram que ela tinha síndrome de Down. E você, Ivan? Qual foi o momento que você descobriu que Fernandinha tinha síndrome de Down? Na hora que eu cheguei no hospital, encontrei Carminha em prantos, chorando muito. E aí, conversando, ela me explicou que minha filha era especial. Era uma época que a gente nem entendeu direito o que estava para acontecer, né? Naquela época, a informação, você não tinha internet, você não tinha livros, era muito difícil qualquer tipo de informação. Que ano era esse, Ivan? Isso era 1980, período que ela nasceu, né? E aí nós começamos a procurar de todas as maneiras, né? Buscar informação sobre o que era a síndrome de Down. E buscando em livros, não tinha nada. Só encontramos uma enciclopédia. Nessa enciclopédia dizia que síndrome de Down era uma pessoa que não teria muita oportunidade e que normalmente, mal comparado, poderia ser uma besta. E o que você sentiu ao ler isso? Nem imagino que a gente sente. A minha esposa, a reação dela foi automática, né? Ela bateu na estante lá e disse, minha filha não vai ser uma besta. Que bom, né, Carminha? Confiar, Como você reagiu, né? Porque Sim. outras pessoas poderiam acreditar na enciclopédia, né? É Exatamente. verdade. Foi um E aí? choque muito grande aqui. O que vocês fizeram depois da notícia? Depois da notícia eu quis partir para tratar, né? Com uns 25 dias de nascida, ela já estava fazendo fisioterapia. E para Fernanda, vocês chegaram a contar para ela que ela tinha Down ou ela percebeu sozinha? Não, ela percebeu sozinha, porque eu nunca cheguei e contei, não. Mas também nunca deixei de falar na frente dela. Então, eu sabia que ela sabia, mas nem eu tocava no assunto com ela, nem ela tocava comigo, era coisa normal. Até que com 10 anos eu me surpreendi.
porque eu estava na cozinha e ela estava na copa vendo televisão. Aí eu estava falando com ela, ela falou, espera aí, mãe, espera aí que eu estou vendo uma notícia. Eu corri para ver. Então, estava dando uma notícia que na prefeitura de Foz do Iguaçu iam empregar pessoas com síndrome de Down. Aí ela virou e falou assim, tá vendo? Essa notícia é para mim. Eu sou síndrome de Down, eu vou lá, eu também tenho direito. Eu vou querer um emprego. Na hora você se surpreendeu. Aí eu me surpreendi, que eu falei, aí eu tive a certeza que ela sabia que era síndrome de Down e o jeito legal que ela reagiu. Reagiu a isso naturalmente. Naturalmente, ela queria até um emprego porque ela era síndrome de Down. Então eu fiquei super feliz. Falei, tá bom, vamos ver, você tem que crescer mais um pouquinho, vamos ver isso. E você esperava, Carminha, que a Fernanda chegasse um dia a ser repórter? Eu esperava que ela fosse alguém na vida, né? Mas não a ser repórter. Mas ela me surpreendeu quando houve o convite. Então, isso é um orgulho muito grande para mim, né? Dela ser repórter, ser reconhecida. Para você só não, para todos nós aqui também. E o que a Fernandinha significa para você, Ivan? Fernandinha é uma filha como a Francine. Mas é uma família, a gente é uma família, né? A Fernanda é um elo muito forte de ligação da família. Para você, Carminha? Olha, Ju, ela é meu tudo, tá? Ela é meu porto seguro, eu costumo dizer. Ela é uma filha muito carinhosa, sabe? Muito centrada. Eu sem ela não sei viver. E a seguir, a gente vai acompanhar a Fernandinha atuando como repórter em uma entrevista sobre a Hora da Notícia. Sala, mulher de cabelos pretos folheia uma cartilha e Fernanda vê. Eu fui encontrar com a jornalista Patrícia Almeida, que faz parte de um programa de acolhimento à paz de crianças com a síndrome de Down. Patrícia, como é que é esse programa? O programa é o seguinte, a criança com síndrome de Down nasce e é feito o diagnóstico, né? Então, os pais, ou alguém que conhece os pais, ou o médico, ou o hospital, entra em contato com a gente, aí a gente entra em contato com os nossos pais voluntários, né? E de acordo com o lugar onde eles moram, e aí é feita uma visita, ou então eles ligam, ou mandam um e-mail com informações, né? E se a família quiser receber uma visita, é feita essa visita para a gente passar todas as informações. Então, a gente tem um caderno que se chama 3 Vivas para o Bebê, porque é uma alegria a criança nascer, né? E ali está dizendo tudo o que acontece quando a criança nasce e tudo que ele precisa saber nesse primeiro momento, né? A gente fala que realmente é um susto, mas que aquilo tudo vai passar e como nós somos pais felizes de crianças com síndrome de Down, eles também vão ser depois que passar esse susto. Como é que surgiu essa ideia de escrever este guia? Eu resolvi escrever esse guia porque quando a minha filha nasceu, há 8 anos, a Amanda, eu não tinha informação nenhuma sobre síndrome de Down. E depois eu fui descobrindo um monte de coisas e quis compartilhar com outros pais para eles não passarem pelas mesmas coisas que eu passei, de não ter informação, de não saber onde levar para fazer terapia, que especialistas, né, de saúde que ela devia procurar. Aí eu comecei a escrever o texto e ele foi crescendo e quando veio o Movimento Down, a gente publicou, né, essa cartilha e também a gente tem outros materiais para os profissionais que vão dar a notícia, dar informações para os pais para eles não saírem do hospital como eu, sem informação nenhuma. Explica pra gente o que é o Movimento Down. Movimento Down é um site, né, que tem informações sobre síndrome de Down. Tudo que você quer saber sobre síndrome de Down está lá. Desde o nascimento da criança, a fase de estimulação, dicas sobre escolas, sobre trabalho. Eu fiquei sabendo que vocês têm um cartaz. Como é que é esse cartaz? É um cartaz que a gente pretende que esteja em todas as maternidades com essas dicas para os profissionais de saúde saberem como que é melhor abordar esse assunto. Mulher loira folheia a cartilha ao lado de Fernanda. Eu também conversei com a Débora Mascarenhas, que é psicóloga e faz parte do site Movimento Down. Do que os pais mais reclamam? Os pais reclamam a forma com que eles recebem a notícia, o tempo de demora dessa notícia chegar. Então, a gente tem casos de pais que recebem a notícia muito mal. Olha, infelizmente, o seu filho nasceu com síndrome de Down. Ou, eu sinto muito informar. Então, nesse momento, para os pais, eles escutam a seguinte coisa. Olha, o filho que você quis que nascesse não nasceu.
E não é verdade. O filho que ele desejou, que ele sonhou, nasceu. E nasceu também com síndrome de Down. O programa de acolhida, ele ajuda a gente a integrar isso tudo. O filho que eu sonhei, com o filho que nasceu, como é que eu vou lidar com isso? O guia 3 Vivas para o Bebê, ele é destinado aos pais. Existe também um material de dicas para os profissionais. Como é que eu vou dar essa notícia? Em que momento? Qual é o melhor momento de dar a notícia? O momento certo para dar a notícia é logo após o nascimento, depois que esses pais encontram esse bebê e dá uma notícia de uma forma tranquila, acalentadora, não desesperadora e dá o exemplo para esses pais que existe muitas pessoas no mundo que tem lugares super bacanas, que todo mundo tem seu lugar ao sol e que esse bebê vai ter também o seu lugar para ocupar, é acalmar esses pais, para esses pais poderem começar a estimulação logo, né? Eu acho que essa é a hora boa de dar a notícia. E você, como uma profissional, o que você diria para as pessoas que têm síndrome de Down? Eu diria que elas precisam descobrir o que elas gostam de fazer na vida, assim como todo mundo. E lutar pelos seus desejos, assim como todo mundo precisa, né? Assim como você descobriu que você gosta de fazer entrevista, que você gosta de dançar, que você gosta de cantar, a gente também, cada um precisa descobrir o que gosta de fazer na vida e lutar para realizar seus desejos. Fernanda e Débora observam a cartilha sobre a mesa. Para quem quiser ter esse material, como é que faz? Esse material está todo disponível para download gratuito no site do Movimento Down, www.movimentodown.org.br. E o e-mail de contato, se quiser fazer o pedido de alguma coisa em especial, é contato@movimentodown.org.br. Fernanda entre Patrícia e Débora. As autoras folheiam as cartilhas com fotos de pessoas com síndrome de Down. Fernanda Travassos é psicóloga e já tratava da questão da deficiência antes do nascimento de seu filho. Ela conta pra gente como foi descobrir que Felipe estava dentro do espectro autista. Saguão. Fernanda sentada no chão com Felipe no colo. Eles tocam na tela de um celular. Entrevista ao ar livre. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga, sou mãe do Felipe, que tem 4 anos, e da Sofia, que tem 2 anos. O Felipe teve um desenvolvimento atípico, ele está dentro do chamado transtorno do espectro do autismo. Felipe nasceu em 2008, mas antes disso, em 2007, eu defendi uma tese de doutorado que falava sobre relação pais e filhos com síndrome de Down. A tese falava sobre o tema de como os pais recebem uma criança com uma deficiência. A minha ideia na tese era não focar na intervenção precoce na criança, porque esse tema já é bastante discutido e difundido, mas a importância da intervenção precoce na família, porque eu entendia isso como de fundamental importância também para o desenvolvimento da criança. O Felipe, quando tinha em torno de uns 3 meses, eu comecei a perceber que ele tinha aquisições motoras um pouco mais lentas, tive algumas preocupações, ele começou a ter predominância de lateralidade, a gente ficou um pouco assustado, era algo muito sutil, mas como eu trabalhava com desenvolvimento, eu resolvi levar no neuropediatra. A gente fez uma ressonância magnética, no qual foi constatado uma área lá que poderia ter sido um possível AVC intraútero, o que justificaria aquela predominância de lateralidade e uma hipotonia, que a gente chama o tônus muscular mais flácido. Com 1 ano e 1 mês, ele começou a girar alguns objetos, a ser muito detalhista, a prestar atenção em coisas pequenas. Isso tudo me chamava muito a atenção, porque como eu já tinha trabalhado com crianças autistas, aquilo saltava aos meus olhos e não saltava aos olhos das pessoas que estavam à minha volta. Até que a coisa foi ficando maior. E aí a gente levou ele novamente na neuropediatra, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. E ela percebeu que ele de fato tinha perdido algumas capacidades
que são precursoras da linguagem, da comunicação, como o apontar, o dar tchauzinho. E aí a gente entrou com a intervenção precoce imediatamente. Hoje em dia, ele tem um comportamento dentro do espectro do autismo, mas ainda pela compreensão da neuropediatra e da psicóloga que faz a intervenção precoce, ele não cumpre os critérios de todo um checklist que existe para fazer o diagnóstico preciso do autismo. Sentados no chão do saguão, Fernanda conversa com Felipe. Ele segura o celular. A hora da notícia, quando a criança tem um transtorno do espectro do autismo, é muito diferente de quando ela tem algum outro tipo de deficiência. O autismo, ele é uma síndrome que você dá um diagnóstico pelo comportamento, pelo exame do comportamento. Então, não é algo tão preciso e não é nada que deva ser dado de uma primeira vez. E principalmente quando a criança está numa faixa de até 5 anos. Então, assim, o que se fala é em risco para o autismo até os 5 anos, mais ou menos, quando você de fato fecha um diagnóstico. Risco D não significa que você não vai começar com todas as terapias. Fotos antigas de Felipe na praia. Quando eu deixei de lidar com o assunto só de forma profissional e comecei a lidar com ele no meu dia a dia, eu me senti muito parecida com todas aquelas pessoas. Com raiva, com medo, com dúvidas, mesmo com tudo que eu conhecia, com aquele sentimento de por que comigo. A dor, ela é inevitável, né? Agora, eu acho que o que muda é que algumas pessoas se cristalizam na dor, né? E nesse ponto que eu acho que a terapia de família é fundamental, porque as pessoas que se cristalizam na dor, elas ficam estagnadas para o resto da vida. Elas não são felizes porque tiveram um filho autista ou com algum tipo de deficiência ou com uma doença mental. Elas não viajam, elas não vivem, elas não sorriem, elas não trabalham. E aí eu acho que, assim, tem gente que consegue meio fazer do limão uma limonada. Então, eu me agarrei na vida. Eu achei que a minha vida não podia parar, que a minha vida profissional não podia parar, que a gente tinha que achar formas de ser feliz, né? Isso é um que a gente chama em terapia de família, é um acontecimento, é um estressor no ciclo vital da família, que ele pode levar a família para a saúde ou para a doença. E eu acho que a família que não tem intervenção, até porque a gente tem carência de profissionais, ela fica tão desamparada e tão desorganizada que ela pode, de uma maneira muito, talvez mais fácil, cair no ciclo da doença e não conseguir sair disso, né? E eu acho que se a gente consegue dar a volta por cima e viver a vida e se agarrar na saúde, a gente pode aproveitar as coisas boas da vida, né? Diferentes fotos de Fernanda com os filhos. Berenice é mãe de Dayan. Desde que soube que o filho tinha autismo, luta pelos direitos das pessoas que estão dentro desse espectro. Ela estudou por anos o assunto e sugeriu ideias para a criação de políticas públicas, que levaram à criação da Lei Berenice Piana, que reconhece o autismo como uma deficiência. Foto antiga de Berenice de mãos dadas com Dayan. Entrevista na sala. Meu nome é Berenice Piana, eu sou a mãe de Dayan. Dayan tem 19 anos e é autista. Eu percebi que Dayan tinha algo diferente e que estava se comportando de forma totalmente diferente aos 2 anos de idade. Ele é um garoto risonho, brincalhão, alegre, e um dia ele foi dormir e acordou de forma completamente diferente. Ele acordou triste, sentava num cantinho e ficava olhando para as próprias mãos e não tinha mais nenhuma reação. Os sintomas principais que eu percebi nele era a falta de interação social. Ele não brincava com outras crianças, se isolava frequentemente, não tinha reações quando o pai ou a mãe está chegando em casa, de correr para abraçar, apresentava várias estereotipias, não olhava nos olhos, não demonstrava sensação de dor nenhuma. Essas características principais estavam gritantes no meu filho. Então,
Eu fui comprar livros de psicanálise, de psiquiatria, de psicologia, para entender o que meu filho tinha. Então, muitas características eu encontrei nos livros, como a falta de contato visual, a ausência de medo, a ausência de interação social. Foi um alívio muito grande receber o diagnóstico conclusivo do autismo, porque eu comecei a suspeitar aos 2 anos de idade e só aos 6 eu tive esse diagnóstico. Então, para mim foi um alívio, porque agora eu tinha uma direção, eu saberia como tratá-lo e do que tratá-lo. E quando ele finalmente teve um diagnóstico e foi tratado, ele foi melhorando, ele passou a usar roupa, a dormir à noite, a se comportar bem na rua, dentro de casa, passou a se alimentar direito. Então, nós começamos a descobrir ali um novo filho. Fotos de Dayan na infância, em cima de um cavalo e sentado em um sofá. As mínimas conquistas são muito comemoradas pela família. Um olhar, um gesto de carinho dele ou um sorriso tem um valor tão grande, que só quem convive sabe. Sentada em frente à mãe, Dayan encaixa peças de madeira e forma objetos. Na rotina do Dayan, ele me ajuda, inclusive, no trabalho da família, com artesanato. Ele monta pequenos móveis de casa de boneca, aviõezinhos, brinquedos. Ele trabalha muito bem com isso, tem uma habilidade incrível nesses encaixes, em quebra-cabeças. Ele participa do lazer da família, ele passeia, trabalha, faz terapia, faz academia, agora vai fazer musicoterapia também. O pai dele é João Roberto Piana, meu marido. Foi sempre maravilhoso com ele em todos os momentos, muito presente, tanto na terapia quanto no dia a dia. Eu sou João Roberto, sou pai do Dayan. Foi um grande alívio, né? Saber que ele era autista, porque a gente já podia procurar um caminho mais específico para o tratamento dele. Né? Em pé, na bancada de uma oficina ao lado dos pais, Dayan monta objetos de madeira. Ele me ensinou a ser mais humana, a ser mais tolerante. Aí a luta, né, a não me acomodar. Quando eu comecei a perceber que tinham várias outras mães na mesma situação que eu, e elas sofriam muito com o filho sem tratamento algum, eu comecei a ficar muito triste e com vontade de ajudá-las. Entendi então que elas precisavam de ajuda, mas eu não conseguiria ajudar cada uma isoladamente. E eu comecei a pensar numa lei federal que pudesse ajudar todas as pessoas com autismo no Brasil. E eu conheci nessa época, então, Ulisses da Costa Batista, um pai de um rapaz autista, hoje tem 17 anos, chama-se Rafael, e era um pai maravilhoso. Ele também lutava muito pelas pessoas com autismo no Brasil, já vinha com uma história de luta, então nós somamos forças. A proposta foi levada ao Congresso Nacional em 2009 e foi sancionada finalmente em 2012, se tornando uma lei federal. E leva o meu nome. A lei vai ajudar de imediato as pessoas que estão tendo o diagnóstico agora, diferentemente de mim naquela época, né, que não tínhamos conhecimento sobre esse assunto, na hora que for levar o filho para a escola. Porque essa criança tem que ser matriculada na rede regular de ensino, ela tem direito à matrícula, não pode recusar a matrícula ao aluno com autismo. A lei diz que o autista é considerado pessoa com deficiência. Antes falava-se em doença, mas autismo não é doença, é uma deficiência. Os ganhos com isso é que agora tudo que for conquistado daqui para frente e o que já se conquistou para a pessoa com deficiência, o autista está inserido. Como a lei de cotas, o direito à prioridade na fila do banco em departamentos públicos, e vários outros direitos conquistados pela pessoa com deficiência, tudo isso agora contempla o autista também. Sentado em frente à mãe, Dayan monta objetos de madeira utilizando um martelo. Aos pais que estão recebendo agora a notícia do transtorno do espectro autista, que estão tendo o diagnóstico, eu diria, não se apavore. Você está entre amigos, você está conosco. Nós temos uma Irmandade Azul nesse Brasil inteiro que vão te acolher, que vão ser seus amigos para o resto da vida. Eu digo sempre que amigos vão e vêm, parentes também, mas pais de pessoa com autismo ficam para sempre na sua vida. Esses jamais se vão. Dayan monta um avião de madeira. Berenice, em frente a ele, sorri. O programa especial sobre a Hora da Notícia fica por aqui. Na semana que vem tem mais programa especial. Enquanto isso, a gente mantém contato através do nosso site, programaespecial.com.br. A gente também está no Facebook,
e no Twitter. Um grande beijo, até semana que vem. Tchau!